Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para fazer uma singela homenagem a uma cientista que nos deixou recentemente, cujo trabalho foi um trabalho extremamente revolucionário e contribuiu substancialmente para o desenvolvimento, a pesquisa, desbravando novos caminhos na área de sua especialização, na área em que ela dominou e dominou com muita maestria. E a área é a primatologia. Essa cientista foi extremamente importante para o estudo e a compreensão dos chimpanzés. Ela passou praticamente a vida inteira observando os chimpanzés, descobrindo, fazendo novas descobertas, descobertas que à época eram extremamente revolucionárias, descobertas que iam na contramão daquilo que até então era julgado como verdade absoluta em termos de ciência, sobretudo nesse campo mais específico, que é o campo da primatologia, e ela, por meio de suas observações, acabou fazendo descobertas que revolucionaram esta área em seu tempo e lançaram, apresentaram, colocaram os cientistas diante de novos caminhos, de novas possibilidades até então ignorados, até então desconhecidos. Esta grande primatologista nos deixou recentemente, mas o seu legado permanecerá, porque suas descobertas, suas constatações, suas conclusões são extremamente relevantes e consistentes e permanentes. E eu estou me referindo à cientista Jeanne Goodall, que infelizmente nos deixou no último dia 1º de outubro, aos 91 anos, aos 91 anos, e uma mulher que dedicou sua vida inteira para observar, estudar, produzir conhecimento sobre os chimpanzés. Jeanne Goodall descobriu essa paixão desde a sua adolescência, desde este período da sua vida, ainda muito jovem, ela se propôs como objetivo ir para a África e viver com os animais, observando seu comportamento, observando seus hábitos, observando as suas emoções, enfim. E este objetivo ela conseguiu concretizar, isso inclusive a revelia do governo, aliás, isso conseguiu concretizar esse objetivo mesmo diante da oposição do governo britânico à época, que julgava imoral uma mulher viver na mata estudando animais. Tanto é que ela precisou ir acompanhada para iniciar esses seus estudos de observação em loco, de observação em campo. Jeanne Goodall, que era autodidata, esse é um aspecto nessa mulher que, dentre outros, claro, que me fascina bastante, porque não era uma figura, não era uma cientista, uma intelectual, não era uma pensadora acerca deste ramo de conhecimento específico, a primatologia. Este é o ramo no qual Jeanne Goodall se tornou uma grande especialista, o maior nome de nosso tempo nessa área. Ela era autodidata, ou seja, ela não estava presa aos limites da academia, ela não estava presa às amarras da academia. Nós sabemos, a academia é maravilhosa, respeitamos muito a academia, temos uma verdadeira dívida, por assim dizer, com a academia em termos de construção de conhecimento científico. Isso é inegável, mas não significa dizer que a academia também não tem os seus
percalços, não tem as suas contradições, não tem os seus problemas, como todas as grandes instituições. E um dos problemas da academia, falo isso com uma certa experiência, né, pois sou aluno sempre, né, então nunca perdi o contato com a academia, mas um dos problemas da academia é que a academia impõe muitos limites, a academia coloca muitas amarras, a academia poda, de certa forma, os espíritos mais livres, os espíritos mais criativos, os espíritos mais imaginativos. E a Jeannie Goodall tinha como vantagem, tinha como virtude o fato de ser uma autodidata. Ela própria foi construir a sua formação em loco, no campo, observando os animais, os chimpanzés no Quênia, observando os chimpanzés em outros países da África, no mundo, enfim, era uma figura autodidata e, mais ainda, uma figura extremamente revolucionária, primeiramente pelo fato de que era uma mulher que estava se movendo num terreno dominado por homens, né? Jeannie Goodall começou seu trabalho lá nos anos 60, né? Começou a se mover nessa área lá atrás e era uma mulher que estava se movendo num espaço, num ambiente que era dominado por homens, né? Ela conseguiu quebrar essa barreira e conseguiu se afirmar neste meio que era um meio extremamente restrito a figuras do sexo masculino. Isso é um aspecto bastante relevante na vida da Jeannie Goodall e revolucionário, né? A segunda grande revolução que essa mulher protagonizou, encabeçou, diz respeito justamente às descobertas que ela fez. Vejam, primeiramente ela descobriu que os chimpanzés são onívoros, não vegetarianos, como se imaginava até então. Ou seja, os chimpanzés comem de tudo, desde vegetais até alimento, até carne animal, né? Então, os chimpanzés, e essa descoberta nós devemos a Jeannie Goodall, os chimpanzés são onívoros, se alimentam de tudo. Isso foi, essa descoberta revolucionou o campo da primatologia, pois até então se julgava que esses animais eram vegetarianos. Ela, Jeannie Goodall, fazendo esse trabalho de campo, demonstrou que os chimpanzés, longe de serem aquilo que a academia julgava que eles eram em relação à sua alimentação, eles eram onívoros, eles comiam tanto alimentos vegetais como alimentos animais de origem animal, carne animal. Isso foi extremamente revolucionário à época. E uma segunda revolução nesse campo da primatologia é que a Jeannie Goodall descobriu que os chimpanzés também fazem armas, fazem instrumentos técnicos, ou seja, eles criam instrumentos e recursos técnicos para satisfazerem as suas necessidades. Ora, o fato de um chimpanzé desenvolver um recurso técnico, um instrumento para dar conta de uma necessidade, foi uma descoberta extremamente revolucionária, porque qualquer instrumento técnico, qualquer recurso técnico, qualquer ferramenta utilizada para fins utilitários requer um exercício de abstração, requer um intelecto capaz de conceber, de pensar
abstratamente. E a Jeanne Goodall descobriu que os chimpanzés fazem instrumentos, que os chimpanzés fazem armas. Eles eram capazes, eles faziam armas para caçar, faziam pedras para combate, inclusive preparavam pedras para combate. Eles eram capazes de tirar as folhas mais compridas dos galhos para tomar água, para buscar água em lugares mais recônditos, tirarem folhas de um galho, folhas maiores, para pegar formigas e comer, ingerirem as formigas. Enfim, a Jeanne Goodall descobriu que os chimpanzés eram capazes de construir instrumentos, de construir ferramentas. Até então, esta habilidade, essa faculdade era uma faculdade exclusivamente humana, era uma faculdade exclusivamente utilizada pelos homens, e ela descobriu isto nos chimpanzés, né? Os chimpanzés têm um intelecto abstrato que lhes possibilita desenvolver determinados instrumentos para darem conta de necessidades do seu cotidiano, de necessidades do seu dia a dia. Isso foi extremamente revolucionário. Uma outra descoberta da Jeanne Goodall dentro da primatologia, que também foi uma descoberta extremamente revolucionária, diz respeito em relação à socialização entre esses animais, né? Os chimpanzés são animais extremamente socializáveis, eles têm um cuidado muito intenso com os filhotes daquela comunidade de chimpanzés são tratados como se fossem filhos de todos. Os chimpanzés são bastante afetivos entre eles, possuem traços comportamentais que se assemelham muito ao comportamento humano. Vejam, depois de se reencontrarem, quando se reencontram, depois de se separarem por um bom tempo, os chimpanzés se abraçam, apertam as mãos, eles se alegram com a presença do companheiro reencontrado. Enfim, os chimpanzés são extremamente socializáveis. Ora, essa descoberta acerca dos traços comportamentais dos chimpanzés que se assemelham a comportamentos humanos foi protagonizada pela Jeanne Goodall. Inclusive, os chimpanzés também estão sujeitos a se tornarem arredios, insociáveis, a se digladiar entre si, a lutar e a brigar entre si e praticar inclusive o canibalismo em determinadas condições em que essa parte mais socializável não é cultivada, não é potencializada, né? Inclusive a Jeanne Goodall convocava o Ocidente para olhar para esses primatas a fim de repensar a sua forma de criar os seus filhos, a fim de que os pais repensassem a forma de criar os seus filhos, né? Vejam, uma criança que muito cedo é colocada numa creche, onde há uma transição constante de pessoas, uma criança que é tirada de seus pais ainda muito cedo, né? Vai conviver em creches, cursos, escolas, onde o fluxo de relação é constante, muda rapidamente e de diversas formas. Essa criança tende a se tornar uma criança bastante inteligente, às vezes até um
profissional bem-sucedido, mas ela será um forte candidato a ter problemas de socialização, a ser uma pessoa frágil em relação às suas emoções, em relação a seus aspectos mais existenciais, psicológicos, e essa constatação, a Jeanne Goodall também abstraiu a partir dessa sua observação dos chimpanzés, né? Enfim, as descobertas que essa mulher fez na área da primatologia são revolucionárias, marcaram época, lançaram novas bases para este ramo do conhecimento, propuseram novos caminhos, fizeram ruir antigos dogmas científicos, antigos dogmas acadêmicos, o que prova a argúcia, a genialidade, a grandeza dessa mulher, né? Vejam, numa época em que os chimpanzés eram enumerados, quando submetidos a esses processos de observação e pesquisa, a Jeanne Goodall passou a identificá-los por meio de nomes. Ela dava nomes aos chimpanzés. Por quê? Porque ela conseguia observar aspectos que definiam a individualidade destes animais, né? Sua singularidade, seu comportamento, seus traços que o faziam se distinguir dos demais animais da comunidade. Em vez de tratar os chimpanzés como um mero número, ela os tratou a partir de nomes que ela mesma dava a esses animais, né? Enfim, a obra dessa mulher é uma obra que merece todo o nosso respeito, todo o nosso louvor, né? Jeanne Goodall é uma figura que passou por este mundo e marcou profundamente o campo o campo para o qual ela dedicou toda a sua vida, né? Toda a sua existência, né? Ora, é possível, podemos até discordar de algumas conclusões que ela pôde ter feito, que ela fez acerca de suas observações dos chimpanzés, mas essa mulher nos deixou alguns ensinamentos que são universais e que podem ser aplicados em qualquer área de nossa existência. Primeiramente, o foco e o objetivo. Essa mulher, desde a sua juventude, já sabia o que ela queria para a vida e dedicou-se inteiramente a isso. Ela se focou nisso e acabou fazendo história dentro dessa área. Nós que vivemos numa sociedade extremamente dispersa, onde as pessoas mudam de objetivos e planos constantemente, onde as pessoas vivem se propondo a tantos desafios novos, objetivos novos e dando conta de tão pouco, né? Essa mulher nos deixa como legado a importância de você descobrir o teu papel, o teu lugar no mundo, o que de fato você quererá fazer como sentido para a sua vida e a isto se dedicar incondicionalmente, intensamente e fazer isto com excelência, com maestria. Jeanne Goodall nos deixa esse legado. Jeanne Goodall também nos deixa o legado do respeito que devemos ter com os animais. Ora, ela chama os chimpanzés por nomes, ela dá nome aos chimpanzés. E quando eu li isso numa matéria, boa parte disso que eu estou falando aqui está pautada na matéria que a BBC Brasil fez sobre a Jeanne Goodall. Quando eu li a matéria, eu me recordei de um episódio do livro do Gênesis,
quando Deus diz a Adão para ele dar nome aos animais, né? Para ele nomear os animais. Vejam, isso está lá na narrativa do livro do Gênesis, né? A Jeanne Goodall fez isso agora, no século XX, no século XXI, né? Ela dava nome, ela não tratava os animais como números. Ela tratava os animais a partir de nomes relacionados à sua individualidade, relacionados às suas características, à sua personalidade. Isso demonstra o respeito que essa mulher tinha para com essas espécies, né? para com esses seres, para com a natureza de forma geral. Respeito esse que a humanidade, ao longo da história, ao longo dos anos, e as crises ambientais estão aí para sustentar esse argumento, né? A quantidade de animais, de espécies que já se extinguiram e outras que correm o risco de extinção, está aí para corroborar esse argumento. A humanidade, ao longo de sua existência, deu mais provas do seu desrespeito à natureza do que de seu respeito. A humanidade se dedicou muito mais a destruir a natureza do que a preservá-la, do que a conservá-la. Jeanne Goodall foi uma figura, uma intelectual, uma cientista que nos deixa como legado a importância e o respeito que devemos ter pela natureza e todos os seres que a compõem. E um terceiro elemento que está presente no espírito da Jeanne Goodall, em seu trabalho, é esta conexão que ela consegue estabelecer entre o homem e a natureza. Quando ela observa e descobre alguns aspectos que estão, algumas características que estão presentes nos chimpanzés e que são semelhantes às nossas, ela nos coloca diante de uma conexão, diante de um elo, não diante do elo perdido, né? Porque isso aí já é outra história, isso aí já é outro campo de discussão, mas na conexão que há entre o homem e a natureza. Conexão essa extremamente fundamental, conexão esta que já era defendida pelos gregos, mas a partir de outros fundamentos, a partir de outras categorias do pensamento, de outras concepções, mas os gregos já sustentavam a ideia de que o homem é parte do cosmos, é parte da natureza e não senhor dela. A natureza não é serva do homem, a natureza é parte do homem, o homem é parte da natureza. Existe uma conexão entre o homem e a natureza. Esta conexão, Jeanne Goodall também descobriu, também sustentou, também postulou, né? Enfim, essa mulher revolucionou o campo da primatologia. Hoje nós sabemos que os chimpanzés têm pelo menos 98% do código genético dos chimpanzés é semelhante ao código genético humano, né? Hoje nós sabemos disso, mas a Jeanne Goodall mostrou essa aproximação, essas relações muito antes desse tipo de descoberta, desse tipo de avanço científico, apenas observando o comportamento desses animais, apenas estando com eles e ali os estudando, os analisando e produzindo conhecimento que, repito, é
foi extremamente revolucionário dentro desse campo da ciência e terá sua relevância reconhecida pelos séculos. É impossível estudar primatologia sem fazer referência a Jeanne Goodall. Pois bem, fica aqui minha singela homenagem a esta grande mulher, a essa grande cientista, e que ela sirva de inspiração a outros tantos cientistas, a outras tantas cientistas que se aventurem por este campo ou por todos, ou por outros campos. Enfim, ela será sempre uma grande referência, sempre um grande exemplo. Ora, se você prestigia a obra da Jeanne Goodall, deixa aqui também o seu comentário, faça aqui a sua singela homenagem a essa grande mulher que nos deixou aos 91 anos de idade, no último dia 1º de outubro, e fará uma grande falta, mas marcou de forma substancial sua presença dentro das ciências. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aí também o seu like, nos ajude divulgando esse espaço, e em breve retornaremos aqui para nos dedicarmos a um outro tema, seja no campo da filosofia, da ciência, da cultura em geral, mas em breve nos reencontraremos aqui. Forte abraço e até lá!